Bom, gente, boa noite a todas, a todos. Vamos lá hoje para mais um dia para discutir o capítulo 4 do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é o capítulo sobre o suposto complexo de dependência do colonizado. Enfim, vamos tentar conduzir a conversa como das outras vezes, mas eu trouxe também, à medida que eu fui lendo, eu fui pensando em várias questões que o texto suscitou, então a gente pode também conversar a partir das questões. E hoje, queria começar agradecendo, então, o Vinícius pela disponibilidade de assumir essa relatoria, que nada mais é do que a condução dessa conversa, chamar a atenção para os pontos principais do texto enfim, levantar o debate, como quem já está no grupo sabe, que geralmente a pessoa que apresenta às vezes nem tem tempo de falar direito, né? Porque são tantos, é uma fila de comentários, e aí acaba que a função é mais conduzir realmente a nossa conversa, né? Então, Vinícius, obrigado por ter aceito essa tarefa aí. A palavra tá com você, então. Bom, boa noite. Eu gostaria também de começar com o próprio César. Eu acho difícil não relacionar o Fanon e o César, até porque o próprio César foi professor do Fanon na Martinica, e o Fanon recupera em várias vezes o César. Estão dentro da sua, os dois na carreira acadêmica, política e revolucionária, os dois caminharam muito próximos. Então é muito comum, quando o César está o Fanon, enquanto o Fanon está o César. E ambos os discursos estão muito ligados ao colonialismo e esse rompimento do colonialismo. Então, eu acho muito interessante a forma como ele inicia o capítulo com a citação do César, onde, basicamente, qualquer pessoa que está sendo colonizada no mundo é uma dor que o César leva consigo, e da mesma forma que o Fanon. E nesse capítulo, eu acho interessante como o Fanon vai debater com o Manone. Eu não sei a recepção do Manone na época, mas eu imagino que tinha um grande público que lia o Manone e tinha conhecido suas obras, porque foi um livro que foi recém-lançado. O livro é de 1950 e essa obra do Pele Negras, Máscaras Brancas é de 52. Então, o Manone é alguém que tinha uma certa importância na vida acadêmica francesa, e ele vai escrever esse complexo da dependência através do Próspero e do Caliban. O Próspero, o Caliban, ele está recuperando um debate de Shakespeare feito no século XVII, com a peça teatral que é A Tempestade. E aí, onde que existe uma ilha, ela não é citada em qual lugar do mundo que ela está, e a partir dessa ilha, alguns condes italianos vão para ela para poder tentar resolver um problema de herança de reinos. E aí nessa ilha se encontra o Caliban, onde que ele é um nativo. O Shakespeare não coloca ele como racializado, mas coloca ele, num certo momento, como um homem de cor, diferente dos outros. E ele era o único que estava na ilha, juntamente com a sua mãe, que é a não vou lembrar o nome da mãe, que representa alguma entidade maligna em algum certo momento. E aí o Próspero é um dos que vem junto esses condes italianos, onde que ele já é um escravo, se eu não me engano, um escravo por dívida. E aí, a todo momento, ele tenta fazer esse diálogo com o Caliban para poder conseguir, de certa forma, apaziguar. Porque o Caliban, na figura do Shakespeare, ele é uma pessoa que precisa ser colonizada e ele é um violento, ele não aceita essa colonização. Então, a vários momentos, ele é inferiorizado, ele é bestializado e, de certa forma, ele não aceita. E o Próspero que faz essa ponte. Esse debate do Próspero e o Caliban, ele se torna, dentro da academia, muito grande. E o próprio César ele vai reescrever essa peça do teatro do Shakespeare em 59, onde que ele escreve a peça ela passa a chamar Uma Tempestade. É uma pequena modificação, e o César reescreve essa peça como um manifesto anticolonial. E aí, nessa peça, o Caliban já é alguém que não vai aceitar a colonização, não vão deixar os italianos presentes na ilha, e com isso ele também vai lidar com essa questão do Próspero, como um Próspero deixa de ser alguém que está colaborando com a colonização e depois passa a ajudar a fazer um movimento contra a colonização.
Acho interessante retomar, porque lá no final, no final do capítulo, o próprio Fanon está recuperando esse debate do Próspero e do Caliban, que é proposto pelo Manoni, e quanto o Césaire, quanto o Fanon estão dentro desse debate. Esse debate do Próspero e Caliban, ele está na Academia Francesa, ele vem aqui para a América do Sul, tem um importante autor, se não me engano, argentino, que também recupera esse debate. Então, tem muitos tipos de leitura sobre o Próspero e o Caliban, e essa releitura do Césaire é um importante passo anticolonial, e que também tem grande repercussão, que ele vai ser escrito em 59, pouco tempo depois do livro do Fanon. Agora, voltando mesmo para o capítulo em si, eu acho interessante como, ao longo do capítulo, o Fanon vai tratar do racismo dentro da França, porque o Manoni, ele, a todo momento, está falando sobre como o próprio país ele não é racista, e o Fanon está recuperando o debate que, para ser um país colonial, essa ideia do colonialismo ele é uma base racial. Essa base racial é um fator fundamental a qual gera esses debates raciais. Então, não tem como a França não ser um país racista. E, em dado momento, até o Manoni... Um comentário, Vinícius. O ponto, talvez, ele não chega a dizer que não é racista, né, mas que é menos racista, né, como se existisse um racismo menor do que outros racismos. Né? Esse é, talvez, o ponto, uma das frases fortes aqui desse início, que eu acho que a gente pode discutir, é justamente essa, de que uma sociedade é racista ou não é. Né? Ou seja, não existe esse negócio de mais ou menos racista. Não, eu achei também interessante. Eu já ia consertar. Ele fala que é uma sociedade menos racista. E o próprio Fanon, ao longo do capítulo, fala que não tem como uma sociedade ser menos racista. Se o norte da França ele era mais racista, quer dizer que tem influência direta com o sul da França, que também é racista. E também, a gente for pensar, é um país pequeno, né? É uma condição bem diferente do que, por exemplo, a gente pensar no próprio Brasil, que não deixa de ser um país racista, mas a distância territorial traz complexidades que, enfim, não está na França. Mas é bem interessante que o Manoni afirma que a França é um país menos racista que os outros europeus. E, Marcos, você prefere ir parando ou pode ir seguindo? Como a gente segue? Eu acho que a gente pode, assim, primeiro sobre essa afirmação específica, não é? A tese, ele começa, é claro que o capítulo inteiro vai ser uma crítica bastante severa a esse trabalho do Manoni, que é esse Psicologia de la Colonisation, né? Psicologia da colonização. E essa crítica, ele começa, na verdade, parece que fazendo o pouco elogio que ele consegue à obra do Manoni, é dizer que pelo menos ele dedicou 225 páginas aí à questão colonial, mas apesar de ter dedicado esse espaço todo à questão, ele não teria compreendido, né, a sua natureza, vamos dizer assim, a sua dimensão. Mas que pelo menos ele fez uma pesquisa sincera, assim, diz o Fanon, e eu acho que esse caráter sincero do Manoni revela justamente o quão inconsciente ele é do seu próprio racismo, digamos assim, o quão ele é incapaz de perceber essa questão do ponto de vista do colonizado, é basicamente isso, né? Ou seja, ele trata da questão, desenvolve o estudo, etc., mas parece que no momento ele consegue se colocar dessa perspectiva, da perspectiva do colonizado. Enfim, logo na primeira crítica, eu queria chamar a atenção para ela, é essa, né, de que não haveria uma sociedade mais ou menos racista. Né? Eu acho que essa afirmação deve ser entendida nos seguintes termos, se uma sociedade é racista ou não. No sentido de que, olha, se há alguma forma de inferiorização, ou seja, de produção de um outro racializado, inferior, não é? O que importa, assim, não dá para dizer que isso é menos ou mais. O que a gente vai encontrar, me parece, talvez essa seja uma questão interessante, são formas diferentes, ou seja, racismo não é sempre igual por ser racismo, as formas de manifestação são distintas, né? O modo como isso atinge as pessoas vai ser diferente, vai ter múltiplas maneiras de manifestação disso, mas todas elas racistas, né? Ou seja, não há mais e menos, o que existem são variações sobre o mesmo tema, vamos dizer assim, né? E, por exemplo, a gente que está aqui no Brasil, a gente tem, é claro, uma sociedade racista, mas que tem uma forma de manifestação desse racismo que não é a mesma dos Estados Unidos, por exemplo, que não é a mesma
que a gente encontra na Europa, que, né, mas isso não faz de uma sociedade mais ou menos racista, faz delas diferentes variações do tema racismo, né, formas de construção desse racismo. Enfim, então acho que a ideia, né, essa frase, uma sociedade é racista ou não é, eu acho que ela tem também um efeito retórico importante, quer dizer o seguinte, olha, vamos parar de ficar construindo esse discurso do menos racista como se isso fosse um mérito, né? Como se isso fosse, como se isso salvasse alguém, dizer que é menos racista. Isso é uma mania no Brasil, né? O Brasil tem essa mania. A escravidão aqui foi mais light, a ditadura aqui foi branda, não sei o quê. Não, vamos dar nome às coisas. Foi escravidão, foi ditadura, né? Parece que eles ficam sempre tentando criar uma versão de que aqui foi menos, né, do que em outros lugares, né? Felipe, você pode falar, por favor? Não, eu concordo com o que você falou, mas o modo como eu compreendi isso quando ele falou foi quando ele trata da África do Sul, ele na página 102, ele fala, né, o que é o problema? É porque a estrutura da África do Sul é uma estrutura racista, né? Então ele traz a questão estrutural. E nesse sentido, né, se a racialização está na estrutura mesmo desse sistema, não tem como você falar de mais ou menos racista, né? Porque é uma questão estrutural, independe das pessoas que manifestam esse racismo, né? Ele fala, não é por causa dos pequenos comerciantes, é por causa que tem uma estrutura racista. Que também eu acho fundamental isso, né, essa ideia de localizar o racismo como uma questão estrutural, ou seja, isso é um ponto fundamental no estudo, né, na questão do racismo, que é você tirar isso do âmbito individual, não que não haja, é claro, uma manifestação individual, né, do racismo, mas reduzir o problema do racismo a uma questão de pessoas boas ou más, ou a uma simples questão de indivíduos que são, como se não existisse uma sociedade racista. Existem indivíduos racistas, né? Isso é reduzir, obviamente, a natureza da questão. Eu acho que, nesse aspecto, é impressionante como o Fanon, lá nos anos 50, tinha muita clareza. O problema é estrutural, é o modo como a sociedade está estruturada. Isso tem uma repercussão psíquica, é claro, isso afeta os sujeitos, sejam eles brancos ou negros de diferentes formas, mas o problema é de natureza estrutural. E fica claro também por que a proposta dele, para lidar com o racismo, é transformar a sociedade, ou seja, é preciso uma mudança também estrutural para lidar com o problema de dimensão estrutural, né? E eu concordo com o Felipe, né? Claro que, num certo sentido, dizer que ou é racista ou não é, na medida em que a gente está falando de algo que estrutura a sociedade, bom, então o racismo vai ser racismo toda vez que a sociedade vai haver, né? Sempre que houver esse fator, esse elemento na estruturação social, né? Fazendo essas hierarquizações, essas inferiorizações de certos indivíduos, etc. Sempre que isso se manifesta estruturalmente, a gente está falando de sociedades racistas, e não há mais e menos nesse sentido, né? E aí, realmente, é interessante pensar nesses termos. Bom, acho que a Márcia também levantou a mão. Diga. Marco, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pontuar nesse momento é que é o risco do identitarismo também, quando a gente está conversando sobre essas questões raciais, porque a gente fica é aquela coisa, é a armadilha da identidade, assim, nesse limbo, né? A gente sabe que, no que diz respeito ao racismo, a identidade é uma coisa que vai fazer com que o indivíduo experimente ou não, viva ou não essa experiência, mas se a coisa voltar totalmente para a dimensão da identidade, ela perde essa função, ela perde essa dimensão estrutural realmente que está sendo falado. Então, é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque assim, os movimentos sociais, e não só o movimento negro, mas todos os movimentos, né, assim, LGBT, de mulheres, enfim, tende a isso, né, um identitarismo muito forte que enfraquece, de uma forma geral, uma luta que, na verdade, é contra uma estrutura que deve ser realmente assim, desestabilizada mesmo, ou, se possível, destruída. Massa. Eu tenho um comentário para fazer sobre isso que você falou, que é sobre a questão do lugar de fala, que eu vejo aqui no texto dois elementos que tensionam um pouco isso, e eu queria chamar a atenção para eles. Mas antes, vamos ver a Camila, então, diga. Não, Marco, eu só queria endossar isso que a Márcia estava falando, porque, assim,
Eu acho que essa questão do racismo estrutural que você está trazendo também, porque a Grada Quilombo, ela fala uma coisa que eu acho muito importante. Ela diz assim: a pergunta não é mais eu sou racista ou não sou racista. A pergunta é o que eu vou fazer para desmontar o meu próprio racismo, porque a gente sabe que enquanto indivíduo que faz parte de uma sociedade, a gente vai ser atravessado por ele. Mas aí tem que ter esse cuidado, né? Não é uma questão de eu sou uma pessoa ruim e eu sou racista. É uma questão que você está numa sociedade em que ele é enraizado. E você vai ter que, minimamente, não, aliás, eu acho que muito, se responsabilizar sobre isso. E se responsabilizar não é se culpar, mas é entender, né? Como ela coloca na pergunta, o que eu vou fazer para desmontar o próprio racismo que eu vou praticar, né? E só para Eu lembro dessa proposta, dessa colocação da Grada Quilombo, é bem interessante, né? A questão é muito mais o que fazer com o racismo que está entranhado na sociedade, em nós, etc. E não ficar, parece que é uma coisa do eu não, né? Isso aí é os outros, né? E, aliás, eu vi uma pesquisa recente sobre percepção de racismo, e no Brasil era uma coisa muito curiosa. Se você pergunta para uma pessoa se existe racismo no Brasil, a grande maioria vai dizer que sim. Aí você pergunta para as pessoas se elas consideram racista, a grande maioria vai dizer que não. Ou seja, o racista é o outro, né? O racismo existe, mas é o outro, nunca sou eu, entendeu? É sempre a outra pessoa, etc. Bom, eu vou só voltar aqui para o comentário da Márcia, para essa questão do lugar de fala, né? Porque tem dois elementos que me chamam a atenção. Primeiro, a citação que começa esse capítulo, que o Vinícius, né, fez referência a ela, que é do Aimé Césaire, que é uma chamada, digamos assim, a uma certa universalização do problema e a uma chamada a uma solidarização, né? Ou seja, a gente ser solidário uns aos outros, as diferentes formas de subalternização, de inferiorização, de colonização, né? Então, o Aimé Césaire tem um discurso, né, o dele é muito bonito nesse sentido, ele dizia assim, se uma criança foi, sei lá, estuprada em algum lugar do mundo, sabe? Isso me atinge, pouco importa se ela é vietnamita, se ela é negra, seja branca, seja lá quem for, sabe? Isso, digamos assim, é uma questão que se coloca a todos nós, etc. A gente não pode lavar nossas mãos como se fosse um problema alheio a nós, etc. Essa chamada parece romper um pouco essa ideia de que apenas aquele grupo específico que está sendo alvo de uma forma específica de inferiorização, de exclusão, de racialização, etc., como se só ele pudesse reivindicar aquele lugar e pudesse falar sobre aquela forma específica de opressão que está sendo sofrida. Não, todos, no certo sentido, qualquer opressão de qualquer um, é um dever de todos nós se colocar contra aquilo. Eu acho isso, primeiro, uma observação importante, que mostra que questão de gênero, questão negra, etc., não é uma questão de mulheres, de negros, é uma questão de todos nós, são formas de opressão, todos têm que se levantar contra elas, de diferentes maneiras. É claro, cada um tem sua experiência, tem o seu lugar, etc., mas, num certo sentido, é se sentir atingido. Acho que isso é fundamental, porque nós estamos falando de seres humanos, estão sendo, enfim, violentados de diversas formas, oprimidos, etc. Isso diz respeito a todos, né? A todo mundo, né? Enfim, então, acho que nesse sentido é deslocar. Olha, quando a gente fala lugar de fala, não é então esse problema é específico das pessoas que estão sofrendo? Claro que não, né? É um problema de todos. Agora, num segundo momento, e aí nessa página 101, no final dela, o Fanon diz aqui que quando ele fala assim, não me agrada nem um pouco dizer que o problema negro é meu problema, apenas meu, tá vendo? Não é um problema só dele. E em seguida me pôr a estudá-lo. Mas me parece que Manoni não tentou sentir por dentro o desespero do homem de cor diante do branco. Olha só a acusação que ele está fazendo ao Manoni. Não é por ter escrito sobre colonização sendo francês, não é por ter escrito sobre racismo sendo um branco, etc. O problema foi que ele foi incapaz de se colocar dessa perspectiva, não é? E ele diz mais, eu me dediquei neste estudo a abordar a miséria do negro, tátil e afetivamente, não quis ser objetivo, aliás, a verdade não me foi possível ser objetivo. Aqui, claramente, ele faz uma oposição entre o que é esse estudo supostamente objetivo, neutro, distanciado, que o Manoni parece querer encarnar, tipo assim, eu vou escrever o colonialismo de uma perspectiva objetiva, não é?
E a perspectiva do Fanon, ele dizer, olha, a minha não é essa, e nem era possível que fosse, é isso que é interessante ele dizer. Num certo sentido, ele percebe que há uma relação dele com esse objeto de estudo, né, que é uma relação tão vivida, tão experienciada, que ele é tanto parte da vida dele, que é impossível falar sobre isso de uma maneira supostamente neutra, distanciada, etc. E, num certo sentido, é interessante se dar conta disso, né? Ou seja, de que esses temas, em que tipo de objetividade é possível ao tratar disso, né? Claro que eu não estou querendo dizer aqui que, então, a gente tem que reduzir o problema, assim, então agora cada um fale de sua percepção completamente pessoal, né, sem nenhum tipo de critério. Não é disso que se trata, mas se trata de considerar, né, o envolvimento, os diferentes tipos de envolvimento que a gente tem com esse tema, e todos nós estamos, de alguma maneira, envolvidos com racismo, com sexismo, né, com machismo, etc. Todos nós, de alguma posição que a gente ocupa, a gente está envolvido com esses temas, e, portanto, não somos neutros, num certo sentido, e é preciso se dar conta, né, das diferentes perspectivas que esses assuntos trazem, né? Me parece que aqui a acusação Manoni que está sendo feita é essa, né? Olha, você, é claro que você podia falar sobre esse tema, não é nenhum privilégio, né? Isso que o Fanon está falando, sou só eu que posso falar da questão negra, não estou reivindicando isso. Agora, você está tratando um tema sem qualquer tipo de capacidade de se colocar de outra perspectiva, né? E, num certo sentido, você também está partindo de uma perspectiva branca europeia e nem está se dando conta disso, né? E esse é o problema, né? Você não foi capaz de compreender essa questão de outros âmbitos, né? Bom, acho que tem mãos levantadas, a Gabi acho que levantou primeiro, né? Oi, gente, boa noite. Nossa, eu gostei muito desse capítulo. Achei, assim, realmente tem muita coisa aqui, né, que a gente ainda tá batendo a cabeça, impressionante, tanto que quando eu paro para pensar na idade dele, me dá um, um desespero. Mas eu acho, ele soluciona para mim, não soluciona, né, mas ele oferece um bom caminho para mim em relação às dificuldades que a gente enfrenta hoje de falar sobre como enfrentar o racismo numa sociedade racista, ou seja, poxa, mas eu cresci assim, né? Então é uma dimensão coletiva, ou então é uma luta individual. Eu acho que ele coloca bem a relação entre o indivíduo e a sociedade nesse capítulo, e como que essas dimensões, elas são constitutivas do sujeito, mas elas são eminentemente sociais. Então, algo que não tem meio que uma... não sei, não tem um marco zero, né? Começa no indivíduo, depois se espalha, ou é a sociedade que determina o indivíduo de forma, enfim, externa, né? Fora da... Enfim, eu acho muito interessante esse trecho, assim, eu acho um jeito inteligente de falar do lugar de fala, né? Que a gente tem pouca... sei lá, acho que eu penso muito naquele texto da Haraway, dos saberes localizados, que para mim, toda vez que eu releio, eu tiro novas conclusões, assim, acho que é um pouco desse saber mesmo que é constituído a partir de uma parcialidade autoconsciente. Então, eu acho que o problema, então, do Manoni é ele não se reconhecer enquanto parcial, né? Parcial no sentido de incompleto, que é essa ideia europeia mesmo. Então, para mim, está aí o discurso anticolonial por excelência, dizer sobre essa pretensão de abstração e universalidade que é europeia, que é a única particularidade que se pretende hegemônica. Então, esse é o traço fundamental europeu, né? É uma particularidade que se afirma universal e que, por não se reconhecer, por se crer tão universal e abstrata e por ser tão hegemônica, e hegemônica do ponto de vista da violência, né? Da violência colonial, ele busca convencer todos os outros de que todos os outros são outros mesmo. Então, para mim, assim, ele fala disso de uma forma impressionante, assim, a linguagem é impressionante, é uma coisa... Esse capítulo, para mim, eu quero já reler, assim, e pensar nessas relações entre história e subjetividade. Espero que a gente continue falando sobre isso, mas de como essas
esses intrincamentos entre essas duas dimensões, né, fazem a subjetividade, fazem todos nós sermos responsáveis, né? Então, ele está falando da experiência dele, mas ele está o tempo inteiro falando sobre como que o branco está implicado nessa relação, né? Então, a gente branco é constituído nesse pano de fundo ou nessa realidade contextual aí, histórica, que é racializada, né, também, embora a gente cresça com a ideia de que a gente representa a ausência de raça, né? Ok, valeu, Sofia. A Camila está com a mão levantada, mas é daquela outra vez ainda ficou levantada, né? Mais uma coisa do meio digital, né? As mãos eternamente levantadas. O Sofia, pode falar então, por favor. Eu vou pedir desculpa se vocês já tiverem falado desse ponto, porque eu acabei perdendo um pouquinho o comecinho, mas tem um momento no anterior que o Fanon fala uma coisa muito interessante, assim, que todas as formas de exploração são as mesmas porque elas se aplicam ao mesmo objeto humano. E eu acho ela sensacional, assim. E relendo agora, eu fiquei lembrando do Vida Precária da Butler, fiquei pensando exatamente nessa nossa condição de meio que universal de vulnerabilidade, e quais são essas violências que são legitimadas ou não. E eu acho muito interessante como ele traz os judeus vários momentos no texto exatamente para mostrar que são as mesmas condições de violência, assim, não tem como meio que quantificar essas violências, assim. Não, valeu. De fato, essa é uma frase também que eu marquei aqui, né, de que toda exploração é idêntica, né, e o que identifica toda e qualquer forma é a desumanização. Eu achei isso uma forma interessante de começar a pensar a questão. E uma frase aqui também, só reforçando o que eu disse anteriormente, né, ele diz assim, ó, não posso não me solidarizar com a sorte reservada a meu irmão. Essa ideia de que eu não posso não me solidarizar, percebo que é mais do que uma possibilidade, ou seja, não é que a gente pode se solidarizar com o outro, né? A gente não pode não fazê-lo, esse que é um dever, né? No sentido aí, um imperativo. Então é mais forte do que isso, né? Do que simplesmente uma possibilidade. Bom, Vinícius, vamos lá então, continuar o capítulo? Só mais um comentário, na verdade, é que é uma coisa que eu falo várias vezes, assim, que é uma coisa que eu tenho levado, assim, alguns anos não, recentemente, na verdade, e que eu fico pensando nisso, lendo esse capítulo, é sobre como lutar contra uma forma de opressão, sempre tem que ser uma luta interseccional. Então, eu sempre vou ser violento contra as pessoas, então eu tenho que lutar, sobretudo, com as opressões que não me atingem diretamente. Então, quando a gente pensa nessa mudança estrutural, ela precisa ser muito bem pensada, assim, como os diferentes marcadores perpassam outras pessoas, como eu vou ser violento contra as pessoas também. Ótimo, não, é verdade. Bom, Vinícius, vamos lá? Bom, só retomando. Alguém falou do apartheid, eu não vou lembrar o nome, já peço desculpa. Mas eu acho interessante porque, também pegando a fala das outras pessoas que contribuíram no debate, é que o Fanon está realmente preocupado com vários campos, né? Não é somente um continente, mas a concepção do humano mesmo. E também retomar dessa violência do colonialismo, né? Porque quando a gente está falando do apartheid da África do Sul, a própria Inglaterra já instaurava um sistema de violência muito grande, e não só contra os próprios negros. Porque se a gente for retomar um pouquinho antes do apartheid, a primeira experiência do que seria de campos de concentração no mundo foi feito com os Boers. E os Boers são descendentes dos Países Baixos, huguenotes da França, do século XVII, que foram para a África do Sul e do século XVII ao XIX disputaram o território da África do Sul com o Império Britânico. Então, a própria Inglaterra já instaurava um processo de violência colonial muito grande na África do Sul. E essa violência não foi somente contra os próprios Zulus, não os negros da região, mas também com outros colonialistas da Europa. Então, acho que a questão da África do Sul ela é muito peculiar, porque é um processo de extrema violência não só contra os próprios indígenas da região. E esse processo de colonialismo está de uma violência estrutural. E o Fanon também retoma essa violência do colonialismo quando eu estou falando dessa discrepância, onde que 2,5 milhões de brancos que controlam esses 3 milhões de negros. É só um detalhe de
que eu conheço um pouco sobre a história da África do Sul, eu acho interessante pontuar. E ele está falando, né, que esse racismo colonial ele não vai se diferenciar de outros racismos. E o Fanon ele pensa o tempo todo, né, nessa emancipação da sociedade contra essa questão do próprio processo de colonialismo. Então, não só em África, não só contra o próprio negro, mas o próprio branco está dentro dessa sociedade, né? Porque também racionalizamos o branco e colocamos uma condição de poder. Então, esse processo de pensar a sociedade como um todo, como o próprio branco tem essa influência, o negro, eu acho que é fenomenal. E por isso, tantos autores retomam os próprios debates fanonianos, porque é impossível dessecar tamanha genialidade qual a do Fanon. Eu adoro ler e reler Fanon, acho que é sem palavras. E acho que mais para frente ele vai continuando esse questão desse racismo colonial e que senão não vai ter diferença entre os locais. Mas eu acho que um ponto interessante que ele cita na página 107, que deixou mais curioso, dele falando que está no inconsciente, que esse mito do que o homem negro é mau e que isso está no inconsciente da coletividade. E o próprio Fanon está pensando isso dentro da França e em outros locais, porque no livro do Manonin, ele está especificando que são os malgaches em Madagascar, mas o Fanon, se eu não me engano, ele está escrevendo esse livro quando ele já estava na Argélia. Então, ele está pensando nessa dimensão desse inconsciente racista, não só na França, mas também na Argélia, na Martinica, em Madagascar, que também dá uma consciência planetária, né? Dessas ações coloniais e desses processos de violência. E aí, ele, nessa própria página 107, ele apontando que as duas últimas linhas da página, né? A inferiorização é o correlativo nativo da superiorização europeia. Tenhamos a coragem de dizer, é o racista que cria o inferiorizado. E aí, retomando uma questão histórica, né? Precisa ter uma inferiorização, precisa levar o fardo do homem branco, precisa ter desses ideais discursistas para poder ter justificativas para a colonização, né? Então, precisa levar a civilização, precisa levar a salvação. Então, existe toda uma discussão discursiva do século XVII, XVIII, que tem todo um embasamento para essas questões raciais, científicas, sociais, que está por detrás da colonização. Só, Vinícius, chamar atenção para alguns pontos aí nessa passagem. Primeiro, essa comparação aqui do colonialismo com o nazismo, porque esse é um tema que eu acho muito interessante e é um tema que o Mbembe explora, e que, inclusive, ele cita, né, justamente o Fanon, etc., e o Aimé Césaire, na verdade, que é quem falou isso inicialmente. Bom, qual que é o ponto aqui que eu acho muito interessante, né? Primeiro, a ideia de que o nazismo não é uma coisa... o Hitler não é simplesmente uma expressão de uma experiência alemã do Terceiro Reich, etc. Aquilo que o nazismo expressa, né, é algo tipicamente europeu, para começar, né? Quando a gente pega o discurso do Aimé Césaire, a passagem que ele fala sobre o nazismo, ele começa justamente dizendo isso. Os europeus ficam achando que o nazismo é uma coisa que aconteceu e agora vai passar, né? E eles se esquecem de olhar para o Hitler que existe dentro de cada um deles. Essa que é a questão. A gente tem que olhar para o Hitler que tem dentro de cada um de nós, né? E as frases são muito fortes, né? Tem uma hora que ele vira e fala assim, no fundo do capitalismo ansioso por sobreviver, há Hitler. No fundo do humanismo formal e da renúncia filosófica, há Hitler. Então, assim, no fundo do cristianismo europeu, desse discurso, não sei o quê, há Hitler. Ou seja, Hitler não é um outro em relação à Europa, né? Acho que esse é um ponto fundamental. E o que torna Hitler, isso que o Aimé Césaire diz, o que torna ele imperdoável não é o genocídio que ele praticou, mas é o fato desse genocídio ter sido dirigido contra brancos no centro da Europa, né? Ou seja, porque essas práticas já vinham acontecendo ao longo da experiência da colonização contra povos indígenas, contra povos negros, etc., e os europeus lavavam suas mãos, ou seja, o Hitler que tem dentro de cada um dos europeus não via nenhum problema no campo de concentração na África do Sul, como o Vinícius relatou. Agora, na hora que o campo de concentração é na Alemanha, né,
e tem brancos ali, etc., aí parece que isso é que foi imperdoável, digamos, no projeto hitlerista, né? Essa é uma tese forte que o Mbembe também reproduz ela, e que, inclusive, ele foi muito criticado. Isso suscitou um debate muito grande na Alemanha. A gente chegou aqui no grupo de estudo a compartilhar uma entrevista que o Mbembe deu na Alemanha, respondendo a essas críticas, etc., porque alguns grupos, né, comunidades, judeus, etc., se sentiram incomodados com essa comparação, como se estivesse comparando, né, o genocídio, o sofrimento deles com outros sofrimentos, e querendo minimizar a questão do extermínio de judeus, né, como se isso fosse menor, para fazer aparecer, digamos assim, o maior destaque, o genocídio indígena, negro, etc. Como se, tipo assim, o genocídio judeu não foi nada perto do que aconteceu na África, perto do que aconteceu nas Américas, etc. Bom, em termos quantitativos... Na verdade, trata mais de maximizar os outros, né, do que de minimizar. Exato. A resposta do Mbembe vai nesse sentido. Bom, primeiro que quantitativo, o Mbembe está completamente coberto de razão, porque, de fato, o número de pessoas que morreram nas Américas e na África foi muito maior do que o que foi morto lá na Segunda Guerra Mundial. Mas não é o caso de entrar nesse mérito aí de, então morreu tantos milhões a mais logo, né? Enfim, não é esse o ponto, e o Mbembe tem muita clareza disso, e ele responde, fala, a ideia não é essa, não foi menosprezar, foi mostrar, digamos assim, o caráter contínuo dessas práticas, de terror, né, de extermínio, da necropolítica, mostrar uma genealogia disso na colonização e chamar para uma solidarização entre os diferentes povos oprimidos, não é colocar hierarquizar o sofrimento, dizer esse sofreu mais, logo a luta dele é mais digna e por aí vai, não é? Enfim, mas isso suscitou esse tipo de questionamento, né? Outro ponto que eu queria chamar a atenção, além dessa comparação dessa questão com o nazismo, é sobre a responsabilização, né, que deve ser assumida por aquele que está numa posição privilegiada. Está na página 106, quando ele diz que o Manoni, né, o Manoni, né, enfim, que ele se enganou, né, ele diz assim, que a frase extremamente infeliz, né, para dizer o mínimo do livro do Manoni, que ele diz assim, que a civilização europeia e seus representantes mais qualificados não são responsáveis pelo racismo colonial. E ele diz isso supostamente porque o racismo seria uma obra de aventureiros, né, não sei o quê, e não dos representantes mais qualificados, como se o racismo não fosse parte do projeto colonial, fosse uma espécie de derrapada, porque alguns indivíduos ali, racistas, né, se excederam, etc., mas a empresa colonial tem a ver com civilização, levar o cristianismo, levar a ciência, levar o progresso, e não tem a ver com racismo. Racismo são alguns aventureiros e tal, né? E é claro que a resposta é óbvia, não, o projeto colonial é racista, né? Enfim, não é uma derrapada no projeto que produziu isso. E mais, né? A citação aqui deixa isso claro, cada um que direto ou indiretamente se beneficiou disso é responsável, né? Ou seja, você não precisa estar ali escravizando pessoas na ponta, vamos dizer assim, lá do projeto colonial, para ser responsável por isso, né? Se você vive uma vida de bonança lá na Europa, com os frutos dessa rapina colonial, você também é responsável, né? Ou seja, existem diferentes formas de responsabilização, mas a gente tem que assumir essa responsabilidade pelos diversos genocídios. E pensando aqui no Brasil, todos nós, sobretudo eu, homem branco, brasileiro, a gente tem que assumir uma responsabilidade por vários genocídios que a gente já fez aqui, indígena, negro, etc., né? E, por exemplo, quando a gente fala em política de reparação, em cotas, etc., é parte dessa percepção de que há uma responsabilidade pelo que aconteceu. É uma parte ínfima, na verdade, né? Mas nem o mínimo as pessoas estão dispostas a assumir em termos de responsabilidade, né? Mas, enfim, Gabi, você levantou a mão? Eu queria só ressaltar algo que o Vinícius falou e que o Bembe faz muito bem mesmo, que você estava comentando, Marco, que é, assim, colocar o racismo no centro da empresa colonial mesmo. Então, como você justifica que a modernidade, né, que é o período da iluminação, né, da racionalidade, né, o apogeu da humanidade enquanto essa produtora de saber, né,
como que você justifica que esse empreendimento que quer levar a civilização para lugares supostamente bárbaros possa matar, exterminar, escravizar, né? Enfim, estuprar essas populações? Você precisa, né, de algum sustentáculo para essa violência, né, que justifique essa violência, que faça essa violência ser aceitável, né? Então, é um pouco do que o Foucault falou sobre o racismo, né? E aí eu acho que ele fala sobre o colonialismo, mas bem uma pincelada, né? E aí eu acho que o Bembe retoma isso com a seriedade que isso merece, mas muito influenciado pelo Fanon. Mas é um pouco isso. Então, dizer expressamente não há colonialidade, não há modernidade sem racismo, né? E não há esse projeto de civilização sem essa cisão racial, que mata alguns e que justifica essa morte. Então, é preciso socialmente de a gente ter essa morte social, né? Isso me lembra, assim, Marco, quando você falou do estranhamento, né, que você experimentou quando você foi na Europa e viu as pessoas lá em situação de rua brancas, né, tal. Esse estranhamento que está tão entranhado na gente, né, esse é derivado diretamente da completa anestesia que a gente tem quando a gente vê pessoas negras nessa situação. Então, a contraface a esse estranhamento, né? Mas a manifestação mais clara dele é um apagamento dessa realidade que faz a gente viver com ela, né? E nisso a respeito de outras desigualdades, mas essa cisão racial que a Camila falou sobre como a Grada vai falar sobre o que a gente tem que fazer a respeito dela, é um pouco isso, assim, isso já constitui nossas subjetividades mesmo. A gente é racista, a gente vive, a gente cresce, a gente é forjado numa realidade completamente cindida pelo racismo. Então, o que fazer a partir disso, né? E aí o que a gente vai fazer é dizer que, não, tem uns que são mais que outros, peraí, não é bem assim, tipo, o que eu faço com isso, né? Tipo, o que isso me ajuda a dizer que o racismo nos Estados Unidos teve apartheid, aqui não teve? Ok, né? Assim, beleza. O que a gente faz a partir disso, então? É uma gradação, né? A partir de quando que fica inaceitável? A partir de quantas mortes, a partir de quanta brutalidade, né? O que é que faz a gente sair dessa inércia psíquica e, enfim, de ação mesmo? Não, pois é. Enfim, eu lembrei aqui de uma passagem, eu vou ler aqui, porque ela é uma resposta direta a isso que o Manoni aqui está dizendo, né? Quando o Manoni diz que o projeto colonial não é racista, mas indivíduos seriam, né, aventureiros e tal, né? Olha só o que no começo do livro do Césaire, o discurso sobre o colonialismo, ele coloca a seguinte pergunta: o que, em princípio, é a colonização? Ou seja, o que exatamente a gente pode chamar de colonização? E aí ele começa dizendo, olha, certamente não é um empreendimento filantrópico, não é a vontade de empurrar para trás as fronteiras da ignorância, ou seja, não é um projeto civilizatório, não é nada disso. E a resposta dele é o seguinte: o gesto decisivo aqui é o do aventureiro, o do pirata, dos mercenários em geral. Então, percebe que é o contrário, ou seja, não é que a colonização foi um projeto civilizacional e aí havia piratas e mercenários. Não. Se tem uma coisa, no fundo, o princípio básico do colonialismo é isso, foi uma rapina, é um bando de mercenário, é uma tomada, é isso que é o colonialismo. Aí no meio disso tem um padre que acredita na fé dele, tem um cara que acredita na ciência, mas no fundo, é coisa de mercenário e pirata, é isso que é o colonialismo, ou seja, é uma inversão dessa colocação do Manoni, né? E a frase, aliás, aqui sobre a responsabilização, né, a citação que é feita aqui é muito bonita, né? Ou seja, dizer para todos esses europeus que não quiseram sujar suas mãos, né, na ponta lá da colonização, dizer para eles: vocês têm executores, mas são vocês, no fim das contas, os verdadeiros culpados, pois sem vocês, sem a cegueira negligente de vocês, esses homens não seriam capazes de realizar uma ação. Então, é isso, né? Ou seja, todos aqueles beneficiários dessa rapina na Europa e a negligência deles, a concessão deles, o lavar a mão deles, né, o fechar os olhos deles, foi o que tornou tudo isso possível.
né? Esses indivíduos, obviamente, não fariam isso se não fosse essa condescendência, né, de todo mundo que está lucrando com isso, né, que não quis sujar a sua mão, mas que tinha gente lá sujando a mão para eles, né? Então, acho que isso é uma percepção evidente, né, que vai na completa contramão de uma frase do nosso presidente que disse assim: eu nunca escravizei ninguém, né, como se eu não tivesse culpa nenhuma ou não tivesse que assumir responsabilidade nenhuma pelo que aconteceu, etc. Né? Que é tudo o contrário do que a gente está dizendo aqui. Primeiro, individualizar a questão, segundo, ignorar os benefícios indiretos que são obtidos por isso. Enfim, mas vamos lá. Vinícius, vamos continuar, então. Eu acho interessante ainda no debate do César, porque nesse livro do discurso do colonialismo ele é muito forte, eu acho que ele é muito incisivo. Eu acho que o César já tinha uma estabilidade, quanto política quanto acadêmica, para poder escrever um livro desse e não ser destruído, não perder os seus lugares assim de fala, vamos dizer assim. E ele, eu acho que é um pouquinho mais para frente, ele chega a falar que a Europa falhou, a Europa é falha. Ele fica por páginas. Assim, a Europa é indefensável, né? Está no começo do livro. E ele vai por páginas. E da mesma forma que esse próprio livro do Fanon, eu acho que desse livro para o Condenados da Terra, que é o meu preferido do Fanon, existe o Fanon ainda é delicado, ele pensa muito, ele escolhe muito bem as palavras. Ele pensa muito antes, assim, tenta ser delicado na escrita, porque o Condenados da Terra ele é muito direto, ele é muito incisivo, que nem o César, falando que basicamente que a Europa é indefensável, dos crimes da humanidade e dessa recuperação. Então, eu acho que ainda é um livro muito bonito de se ler, ainda que ele tem muito cuidado de escrever. Então, acho que torna bem mais interessante. Eu acho interessante que ele vai apontando para grandes personagens da sociedade francesa, né? Que ele vai comentar do general Joseph Galliani, na 109, onde que ele vai falar que ele vai se apropriar desse debate de política das raças, dessas identidades étnicas, e que ele vai assumir, ele é um general, ele vai assumir um cargo importante na Primeira Guerra Mundial, e logo depois disso ele vai ser condecorado com as maiores honrarias permitidas dentro do Exército. Então, é mais um ponto onde que o Manoni não reconhece essas pessoas racistas que estão dentro da sociedade, que estão sendo reconhecidas por esses atos racistas. E o Fanon, eu não lembro agora se é nesse ou no Condenados, mas o Fanon tem uma fala muito bonita e interessante, onde que não adianta você recuperar somente o indivíduo, você precisa recuperar a sociedade inteira. Então, eu acho interessante, por isso que ele está sempre nesse vem e vai, de hora ele pensa a subjetividade das pessoas, e em dados momentos também está pensando na sociedade, que não adianta você pensar, não adianta ele, como psicanalista, recuperar o negro que procurou por esses traumas ocasionados pelo colonialismo, e ele devolver esse paciente, entre aspas, recuperado para uma sociedade que ainda permanece através do colonialismo e continua racista. Então, essa preocupação de estar sempre recuperando, pensando no indivíduo, mas também pensando em recuperar a sociedade, se livrando dessas amarras coloniais. E eu acho que... Só aproveitar e fazer um comentário dessa parte do texto aqui. Você leu essa frase, né, de que tenhamos a coragem de dizer é o racista que cria o inferiorizado. Essa frase eu acho muito interessante, né, porque o que o Manoni estava fazendo era justamente empurrar para o inferiorizado uma espécie de ele teria um complexo de inferioridade, e esse complexo, inclusive a impressão que dá é de que ele seria algo meio que natural, ou seja, pessoas que naturalmente desenvolvem uma espécie de relação consigo, que é uma relação problemática, que é um complexo de inferiorização, etc, etc. Né? Bom, aqui eu acho que é muito claro a tese do Fanon de que, olha, não existe complexo de inferioridade sem alguém que se coloca numa posição de superioridade que, obviamente, inferioriza o outro, né? É o correlato direto, né? Ou seja, o complexo de inferioridade do nativo é um correlato direto
da afirmação de superioridade do europeu, né? Ou seja, não é outra coisa, não é independente disso, não é anterior, é correlato direto, ou seja, a citação que ele faz do Sartre, que é muito boa, né? Ou seja, de que foram os antissemitas que fizeram o judeu, né? E, de fato, são aqueles que se colocam na posição de superioridade que produzem o inferiorizado, né? Ou seja, o Malgax não era o inferior antes do europeu aparecer lá, é muito óbvio isso, né? Enfim, então é essa condição, né? Essa postura colonial que produz, né, obviamente, essa subjetividade inferiorizada, né, com complexos de inferioridade. E uma outra tese que eu acho muito interessante aqui é quando ele diz que esse povo originário, vamos dizer assim, o Malgaxi, na sua essência, né, naquilo que ele tem de originário, ele não existe mais após a colonização. Eu acho que isso aqui, tem uma frase aqui que me faz lembrar muito o Mbembe, aliás, quando ele diz que o branco provocou uma ferida absoluta, né, isso nos locais onde ele colonizou. Essa ferida, né, ela não é uma coisa que você costura e ela se regenera. Essa ferida ela é absoluta, ou seja, você não fecha mais essa ferida, né? E a característica dessa ferida é isso. Agora, esse Malgaxi que foi escravizado, que foi colonizado, etc., ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era. Ainda que ele se reconheça enquanto colonizado, que ele tome consciência disso, que ele se organize, que ele afirme a sua identidade, a sua cultura, etc., ele vai fazer isso já não mais como poderia ter sido feito antes da chegada dos europeus. Ele já vai fazer isso, por exemplo, afirmando uma nova identidade, uma identidade que é, inclusive, reivindicatória, de reivindicação. É completamente diferente da experiência do Malgaxi antes da relação com os europeus, que, obviamente, não havia, obviamente, nenhuma percepção ali de inferioridade, muito menos necessidade de afirmação ou de uma postura reivindicatória em relação àquela cultura, etc. Enfim, então, eu acho isso uma tese fundamental, né? Ou seja, a experiência da colonização é uma ferida tão profunda que ela impede que a gente simplesmente retorne a um status quo antes, né? Não dá para voltar ao que era antes. Agora, é preciso se reinventar. Esse que é o desafio, é um desafio de reinvenção, e essa reinvenção vai se dar a partir dessa experiência traumática, que é a colonização, o racismo, etc. Né? A Márcia, então, por favor. Marco, completando essa sua colocação, vai lembrar aquela frase da Grada, que ela fala assim, o colonialismo é uma ferida que nunca foi tratada, dói sempre, por vezes infecta, outras vezes sangra. Ela fala isso lá, e eu acho que é exatamente isso que você está falando, assim, e eu achei que ela fala isso de um jeito tão contundente, né, como ela coloca, assim, que sempre dói, às vezes vai infectar e outras vezes vai sangrar. Muito interessante. E queria comentar essa colocação que Sofia fez aí no chat, que ela colocou assim que existem aqueles argumentos que dizem que o negro é mais racista do que o branco, criando-se a ideia de que o racismo ele só surge quando se fala nele. Como se não houvesse racismo, mas aí, então, quando alguém fala no racismo, então ele surgiu. E aí, como é o negro que vem reclamar o racismo, então pronto, aí agora começou com isso, tá vendo como é que eles são? Então, é interessante a doideira, né? A loucura dessa lógica que produz e inferioriza o outro e pretende, assim, colocar uma lógica de sadismo mesmo no outro, e naturalizar o sofrimento do outro mesmo, jogando no outro a responsabilidade desse sofrimento, e mais ainda aquela reflexão de outrificação, né? Essa noção do outro já é um problema gigante também, assim, que eu tenho pensado recentemente, e acho que isso que Sofia está falando tem tudo a ver. É só isso. Diga então, Sofia, continua. Eu vou, na verdade, jogar, assim, porque eu não li todos os capítulos dos Condenados da Terra, eu li só uns 2, 3, assim, mas tem um capítulo que ele fala exatamente isso que você falou, Marco, que ele faz uma crítica a esses intelectuais que estão, esse movimento, assim, esse movimento nacional, e ele faz uma crítica ao fato da galera tentar fazer uma retomada de algo, quando eles, na verdade, estão pegando ideias ocidentais, assim, para fazer isso. Exato, era um movimento forte na época, negritude. Sim, quando, na verdade,
transformações culturais e econômicas aconteceram no processo, não tem como retomar aquele lugar, assim. Uma das bandeiras do negritude era o Back to Africa, né? Os caras, era a ideia de voltar mesmo para a África para retomar uma espécie de cultura originária, né? Mas isso era uma ilusão, né? Enfim, não existe mais essa cultura originária, não tem como retornar a esse lugar de uma África originária, né? A Márcia levantou de novo? Diga. Levantei. Eu queria só fazer uma outra... Só jogar um temperinho aqui, porque recentemente, depois desse bolsonarismo aí, voltou esse negócio de Brasil, ame ou deixe, né? E eu já fiquei pensando sobre isso, assim, para quem que está posto isso, esse ame ou deixe? Porque essa possibilidade de deslocamento não está colocada para todo mundo. Não é todo mundo que tem essa possibilidade de deslocar. Então, assim, quando a gente está falando ame ou deixe, quem consegue deixar esse país exatamente, né? Então, assim, e quem fica refém dessa terra nessa perspectiva, assim, voltar para onde? Volta para a África, né? Não tá feliz, volta. Mas como assim? Nós somos brasileiros, né? Assim, é necessário que nós americanos, né? Como Lélia Gonzalez vai cunhar, a gente se apodere mesmo desse termo, entenda que a nossa nação é o Brasil e possamos construir uma identidade enquanto brasileiros, enquanto afro-brasileiros mesmo, assim, dentro dessa perspectiva. Legal. Sofia, vai lá, por favor. É porque eu tenho uma opinião meio contrária, assim, partindo até da Lélia Gonzalez, mas é porque o próprio Fanon ele fala que a libertação, que a luta por uma nação tem que ser uma luta pela libertação nacional, não por um nacionalismo. Eu sou completamente contra a gente tentar se identificar, por isso que eu gosto da mexicanidade, porque você não está se identificando quanto brasileiro, você está identificando como mexicano, você rompe completamente com a fronteira do que é o Estado Nacional brasileiro. Até porque a identidade do brasileiro, o âmio, como assim o âmio? Se muita gente não foi considerado brasileiro, como é que você vai amar um país que você não é considerado cidadão dentro dele, assim? Não, e essas fronteiras todas, aqui no Brasil, assim, a gente tem menos isso, mas na África, né, as fronteiras são totalmente artificiais, recortaram comunidades assim milenares, assim. Então, que tipo de identificação é essa com um país que é claramente uma imposição colonial? Enfim, o Brasil também, né? Mas enfim, a gente nem tem essa percepção tão clara. Mas a Gabi, diga. A gente aceita essas coisas, né? Mas esse tipo de ideia, quando a gente pensa, até o Bembe tem aquela coisa das fronteiras. Qual que é o termo mesmo que ele usa? Ética do passante. A ética do passante, Então, assim, que é uma coisa, quando você lê, você fala, nossa, esse cara tá viajando, né? Como é que a gente vai pensar num mundo sem fronteiras? Eu faço esse exercício às vezes, tipo assim, como assim você não pode entrar em outro lugar e viver ali, estabelecer sua vida? É muito violento mesmo, assim, e para algumas pessoas essas fronteiras não existem, de fato, igual a Márcia falou, assim, há pessoas que são cidadãos do mundo mesmo, que podem acessar o mundo dessa forma, e há aqueles que não, e aí, assim, por coisas tão... Eu acho muito interessante o Ben falando sobre isso, por coisas tão contingenciais quanto o lugar onde você nasceu, assim, você não escolheu isso, você não fez nada a esse respeito, você só nasceu ali, e de repente isso te dá uma certa... que é um pouco do que todas essas coisas fazem, né? Em que gênero e em que cor, todas essas coisas que são meio arbitrárias, né? E no final das contas tem um monte de efeito sobre sua vida prática pelo resto da sua vida, como se fosse mesmo uma prisão. Eu não sei se eu estou viajando muito, mas essa ideia do Fanon da solidariedade, para mim é um caminho, assim, eu gosto muito da solidariedade acho ela mais interessante do que a empatia, assim. A empatia me parece uma coisa meio, né? Não sei se esse discurso já cansou, mas é meio individual, assim, de sentir, se colocar no lugar do outro, né? Por um momento e tal, mas a ideia da solidariedade que a Sofia trouxe, que a Butler está tratando ali da precariedade, da aliança, talvez eu acho que a gente tem que recuperar a noção de solidariedade mesmo, assim, como algo que nos implica a todos, né? E eu sempre tenho medo, acho que eu já falei em outros encontros, da gente voltar ao somos todos humanos, né? Ao discurso vazio de, poxa, a gente é todo mundo igual, então para que
diferenciar, então vamos parar de falar, né, do racismo, de repente ele some, né, se a gente não falar dele, né, a gente faz um exercício coletivo de fingir que ele não existe. Mas assim, essa ideia da responsabilidade, né? Eu pensei muito, Marco, no texto que a gente leu da Fraser, né? Falando sobre o neoliberalismo, sobre essa ética individual, sobre essa noção de uma meritocracia individualista, né? De tudo que você tem que fazer, você tem que se responsabilizar por você mesmo e recuperar uma noção de que a gente é responsável. É da Wendy Brown, né? Aquele do caráter sacrificial. Você falou Fraser, é da Wendy Brown. Wendy Brown, porque desculpa, eu olhei errado. Mas que esse texto dela, né, o Cidadania Sacrificial e o Nas Ruínas do Neoliberalismo, ela vai discutir um pouco dessa racionalidade neoliberal e como que a gente está nessa lógica de individualismo, de cada um é responsável por si, empresário de si, e uma competição, né, por quem vai angariar mais, sei lá, investimento em si mesmo, né, para se tornar um capital digno de investimento do outro e renda, e como que isso faz a gente perder completamente a noção de uma solidariedade, de uma responsabilidade pelo coletivo. Se você só é responsável por si, que se dane quem está do seu lado, sabe? A pessoa sofreu tal coisa antes ele do que eu, né? Pelo menos eu tô livre. Então, é uma forma de pensar, de organizar a sociedade que realmente interrompe a possibilidade de pensamentos coletivos. E pensar nisso, né? A gente está vivendo um pouco isso, assim, depois né, da pandemia, esse momento de cada um meio que salve-se quem puder, a gente não consegue pensar em soluções coletivas, não há isso no nosso governo atual, né? Não existe nenhuma forma de pensamento coletivo, então é como se fosse mesmo todos contra todos, né? E quem viver, verá. Interessante. E é curioso pensar nisso, né? Em como esse individualismo foi associado à liberdade, né? Ou seja, defender a liberdade é defender parece que é ser anticoletivista, né? Ou seja, nunca pensar no coletivo, é cada um por si, isso é ser promotor da liberdade. Estou lembrando aqui de uma campanha dos armamentistas que a bandeira, o lema deles era assim, não é sobre armas, é sobre liberdade. Ou seja, é uma percepção completamente individual de liberdade. Eu com a minha arma, né, garanto, né, faço o que eu quero. E a dimensão coletiva disso, uma sociedade, todo mundo com sua arma, né, um ameaçando a outra, etc. Parece que é uma incapacidade de se dar conta da dimensão coletiva. Não é a mesma coisa. Eu não tomo vacina, eu não uso máscara, é cada um por si. Né? Enfim, Vinícius, vamos lá então, retomar? Só um detalhe, sim, as fronteiras são coloniais, uma pequena correção, mas foi os próprios africanos que numa conferência pós-independência escolheram as fronteiras. Então, são fronteiras coloniais, sim, mas foram uma escolha dos próprios africanos pós-independência de manter. Eu acho que a coisa mais complicada que tem são as escolhas feitas na Europa, na África, né? Aliás, o Mbembe tem vários textos que ele fala justamente sobre por exemplo, esses grupos, né, supostamente pós-coloniais que na verdade vão criar o que eles chamam de uma estrutura de milícias, não é? Uma máquina de guerra no qual você tem diferentes grupos que se apoderam do poder, que são locais, não é? Enfim, a verdade é que democracia na África é extremamente ilusória, na maior parte das vezes, é extremamente ilusória, e simplesmente convocar pessoas a se manifestarem, e aí é uma outra questão interessante, né? A mentalidade colonizada não é uma coisa do colonizador, né? Por exemplo, a própria construção da nacionalidade, é claro que é uma construção do colonizador, mas vai dizer que os colonizados também não absorveram isso, né? Esse mito nacional, né? Essa identidade nacional, né? Brasileiro, então, Brasil acima de tudo. Está lá, o cara, uma tribo indígena falando Brasil acima de tudo, sabe? É um negócio que não faz o menor sentido, mas, enfim, a mentalidade do colonizador ela não é só de quem coloniza, dos colonizados também, que absorve, aliás, mais do que o Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, né, que numa relação de dominação, não é? O dominado é aquele que absorve com mais veemência a moral dominadora. Geralmente é assim, né? Aquele que é mais radical nessa absorção. E é por isso que a dominação existe.
justamente porque ela tem essa dimensão ideológica, as mentalidades são dominadas, senão não haveria propriamente superioridade, só existe porque existe essa dimensão do dominado, né? Se apegar apaixonadamente àquilo que o oprime, esse que é o problema. Mas, enfim, pode continuar, só porque falar que eles votaram, eu acho que é muito pouco, para dizer que, então tudo bem, então tá valendo. É só uma questão, retomando o próprio Bembe, porque eu acho que na questão do livro da Crítica da Razão Negra, ele escreve também um artigo, né, as questões da autoinscrição, se eu não me engano, mas o título do Bembe é relacionado à autoinscrição, onde que ele fala que os próprios africanos têm que assumir sua agência dentro desses problemas atuais. E eu estou fazendo o link entre o Crítica e o Política da Amizade. Então, é isso. Claro que foi uma imposição colonialista, mas pós-independência eles escolheram isso. E depois ele retoma o debate do Fanon, onde que existe um problema pós-colonial, onde a manutenção do poder perpetua através dos políticos, dos empresários e dos intelectuais. Mas é porque eu acho que o BMC, ele é polêmico. Assim, ele, às vezes, acaba esbarrando em vários debates que acho que talvez é uma má compreensão ou não, do que ele está escrevendo. Mas é que o próprio africano ele precisa reconhecer sua agência nas suas escolhas durante o processo colonial, pós-colônia. Ele precisa reconhecer para ter uma certa independência, reconhecer que eles foram agentes da sua própria história. Então, eles são agentes. Então, que essas escolhas pós-independência, durante, enfim, o que seja, estão relacionadas com o problema de hoje, né? Linkando com políticas da inimizade. Mas que o africano em si precisa reconhecer os traumas do apartheid, do colonialismo e do processo de escravização dos povos para poder conseguir romper e ter esse debate e romper essas questões. E claro, acho que a questão maior também do políticas do inimizade ali no início, o Bembe também está dialogando muito com Gana, né? Da situação que ele vive em Gana e do que ele não pode permanecer no país, falar sobre, tem que ir para a África do Sul. Mas esse debate sobre ministros dele é muito interessante, mas acho que foge um pouquinho agora. Mas só estou me explicando por que eu mencionei dessa conferência pós-independência, onde que os africanos escolheram a permanência de língua, de fronteiras, etc. A Sofia está com a mão levantada, vou te passar, Sofia, mas só um comentário. Essa questão da nacionalidade, que a Sofia, né, se posicionou contra, né, ou seja, essa identidade nacional, esse é um tema debatido pelo Fanon, né, no Condenados da Terra, né, justamente porque ele estava envolvido numa luta de libertação nacional, né, a guerra na Argélia, né, que é uma luta anticolonial, mas era uma luta de libertação que tinha uma dimensão nacionalista na Argélia. E ali aquilo é colocado como se o nacionalismo fosse uma espécie de estratégia de passagem, ou seja, não é o fim da luta você construir a nação ali da Argélia e acabou, sabe, e se libertou. Não, é tipo um primeiro passo, é como se existisse uma forma de opressão imediata, que é essa colonial, você se liberta dela e depois vai ter uma luta pós-colonial, que inclusive vai ser contra essa identidade nacional. Mas ela vai ser um segundo passo. E aqui, é claro, ele está adotando um discurso meio etapista, né? Ou seja, vamos vencer essa primeira etapa, depois vamos para a próxima. Muita gente não concorda muito com essa concepção, ou seja, é preciso romper tudo de uma vez, né? Ou seja, não dá para a gente abraçar o nacionalismo e depois virar e falar assim, agora vamos soltá-lo, né? Enfim, esse obviamente é um problema. Mas diga, Sofia. É um comentário bem pontual mesmo, porque eu não sei nada sobre a história da África, assim, sei pouquíssimo mesmo. Mas é porque eu tenho um problema quando falam, tipo, os agentes. Quem são os agentes, assim? A população da África foi agente? Tipo assim, classe no poder, sabe? Existem pessoas que estão no poder, existem pessoas que são, de fato, agentes em determinados processos. Tenho certeza que não foi a população em geral que falou, vamos estipular essas fronteiras aqui. Mas é só esse comentário, assim. Vamos lá? Continuar, então, Vinícius? Não, só pontuando a questão da minha fala, é porque em relação a isso é um problema, né? Porque até muitos intelectuais que estavam pensando nesse africanismo, que estavam pensando nessa diáspora, tomam poder e também se tornam ditadores, né? Até o próprio Nkrumah, que é o Nkrumah... eu esqueci agora qual o país, mas o Nkrumah, ele tem um livro muito interessante sobre o neocolonialismo,
e como um pós-independência tem esses outros processos, mas existem inúmeras críticas quanto ao Krumah, como ele se torna um ditador e suprime a própria população. Então, como esses intelectuais estavam representando os povos, subiram ao poder também, é uma discussão que pega fogo também dentro dos países africanos. Mas é interessante só pontuar que dentro das lutas por libertações coloniais, existia muito contato entre todas, né? Ou existiam, por exemplo, o Fanon está diretamente ligado com Amílcar Cabral, que está em Moçambique, com a luta de Angola, mas é porque eu acho que são diferentes processos coloniais. Então, existe uma grande diferença dos processos, quanto dos franceses, para os alemães, para os belgas, para os britânicos. Então, acho que por isso esse processo de etapa mesmo. Então, o próprio processo que o Fanon está fazendo na Argélia, ele é bem diferente do processo de Angola, dessa luta de milícia dentro de cidade, dessa proposta que foi lida como terrorismo, etc. Mas é muito interessante esse diálogo dentro do próprio continente, como tem essa visão de uma primeira etapa nacional e depois em si como um continente mesmo unido, que é um pouco dessa água que o Bembe bebe, né? Tipo, de pensar um continente como um todo, sem fronteiras, e por aí vai. Voltando para o texto do Fanon, desculpa, tá fugindo um pouco, eu acho interessante que na página 111, ele fala que esse contato do malgache com o europeu, ele perde ele deixa de ser um malgache, né? Ele está falando que por mecanismos não somente psicológicos, existe ele vai subverter o que é essa condição do malgache. Então, esse primeiro contato dessa colonização, ele deixa de estar existindo como uma pessoa que morava em Madagascar antes do contato. Então, a colonização em si, ela vai mudar todos esses processos dentro da sociedade de Madagascar. Acho bem interessante esse apontamento dele na página 111. Você quer seguir? Posso seguir ou quer parar nesse ponto? Bom, acho que pode seguir, a gente já falou um pouco sobre esse aspecto, né, dessa impossibilidade, né, de retornar a um estado originário, né? E é isso, o Malgax, quando ele fala que é um Malgax, não é, porque se identificar como Malgax já é uma identidade que é construída a partir de um olhar externo que o coloca como esse outro Malgax, né? Enfim, é igual falar de índio, né? Se identificar como um índio já é se colocar num lugar identitário a partir de um ponto de vista europeu, porque os povos que viviam aqui na América não se identificavam como índios, isso não é uma identidade, digamos, que existia, né? Isso já é uma outridade, num certo sentido, já é um olhar do outro colocado sobre você mesmo, né? Enfim, então, acho que é isso que ele está querendo dizer, que o Malgax é um Malgax, não é. A mesma coisa, o índio é um índio e não é, porque ele só se tornou a partir desse olhar europeu. Eu acho também interessante como ele fala que dentro desse processo de colonização, o colonizado em si, ele nunca vai tornar-se branco, ele nunca vai encaixar nesse processo de chegar a se tornar um branco, ser aceito dentro da sociedade europeia, porque no fundo existe esse complexo de dependência. Então acho que também está um pouco desse elogio do Fanon, que pelo menos ele foi honesto de tentar escrever uma obra provando que a sociedade francesa não era racista, e dentro dessa própria obra existiam várias contradições do próprio autor, onde que mostram que sim, existe esse processo racial, existe essa questão e própria em si, a teoria desse complexo de dependência em si, ela é para justificar esse processo de colonização. E aí tá um pouco seguindo também tá essa questão, né, de recuperar o indivíduo e de recuperar o grupo, e aí que ele entra nos debates do sonho, onde que ele vai tentar provar através da psicanálise que o processo de racismo ele está no inconsciente e que está nesses relatos dos sonhos dessas pessoas que provavelmente são colonizadores que estão em Madagascar.
Só um comentário aí, Vinícius, que eu queria fazer. A página 114 é uma página central para entender esse argumento dele da relação entre a estrutura social e a estrutura psíquica, né? Acho que essa é uma página muito importante. Ele diz claramente que é preciso uma ação combinada junto ao indivíduo e ao grupo, né? Ou seja, é preciso, para mudar, conscientizar, de certa maneira, o inconsciente, é preciso também alterar ou modificar as estruturas sociais, e ele claramente faz um chamamento à luta, né? O objetivo, de certa maneira, é justamente, primeiro, fazer com que as pessoas percebam essa condição que lhes foi imposta e a dimensão estrutural social que produz isso, né? Então, no final das contas, é um chamamento à luta mesmo, a escolher uma ação, ou seja, a sair da passividade, né? Escolher uma ação que é uma ação propriamente transformadora das estruturas sociais, ou seja, claramente é um discurso aqui, né, de viés revolucionário, de modificação radical das estruturas sociais, mas como uma via, né, num certo sentido, de transformação subjetiva, ou seja, você não vai se salvar individualmente, acho que essa é um pouco a mensagem, né? Ou seja, você não vai se curar individualmente numa sociedade doentia, né? Enfim, tem uma dimensão aí que eu acho muito interessante, né, de a gente pensar isso. Ele está escrevendo como um psiquiatra, né, mas como alguém que vai trazer aqui agora essa experiência da clínica também, e a impressão é um pouco essa, né, ou seja, a solução nunca vai passar por uma espécie de trabalho meramente individual, né? Pelo menos isso é absolutamente insuficiente para lidar com um caso como esses, né, produzidos pelo racismo, que tem uma sociogênese fortíssima. Vamos lá, Gabi, você levantou a mão? Não, era isso mesmo. O lugar da clínica entre o indivíduo e o grupo, assim. Esse trecho, meu objetivo será, uma vez elucidados os motivos, colocá-lo, né, colocar esse paciente negro que se coloca diante do dilema de branquear-se ou desaparecer, colocar esse paciente em condições de escolher a ação ou a passividade diante da verdadeira fonte conflitual, isto é, diante das estruturas sociais. Ou seja, não é que não tenha nenhuma função falar do indivíduo, né? Mas não dá para parar aí. Então, e também não dá para só partir da estrutura social sem pensar que existe uma subjetividade envolvida nessa dinâmica, né? Isso para mim é muito interessante. Eu não sei se psicanalistas, psiquiatras do grupo têm alguma reflexão. Depois, assim, esses sonhos aqui que vem na sequência me chamaram muita atenção, basicamente 2 elementos, né? Primeiro, essa ideia de uma perseguição por um elemento que tem uma cor negra, o touro negro, não sei o quê, e todos eles têm assim, fujo e volto à casa dos meus pais. Aí o outro, e chegará à sua casa. E o outro, sobe uma escada e encontra a porta de casa. Enfim, sempre tem essa coisa de uma volta para casa, né? Ou seja, uma clara, ou seja, me parece que até a maneira como isso se expressa, né? Foge para casa, não sei o quê, todos eles parecem, pelo menos no inconsciente deles, ter essa dimensão de que eles são invasores, não é? De que eles se sentem ameaçados e de que, no momento da ameaça, é essa vontade de encontrar a segurança da sua casa, voltar para casa, não é? Mas diga, Márcia, você levantou aí a mão? Levantei. Eu acho, Gabi, eu também tenho pensado muito assim, nessa perspectiva, assim, onde que o indivíduo está e onde que a sociedade está, e para evitar assim, um looping mesmo, né? De eu, sociedade, isso, aquela coisa, né? Mas eu penso assim que existe uma importância muito fundamental do indivíduo nesse processo todo, quando a gente está falando de lutas sociais e tudo mais, porque, por exemplo, dentro dessas perspectivas de raça, grandes avanços teóricos que a gente tem tido nesses últimos anos e o alcance dessas teorias e tudo mais se dão muito em razão dessa forma do storytelling. Essa contação de história é um jeito que eu chego e conto a minha história e a pessoa recebe a minha história e, através da minha história, consegue compreender todo o enredo, né? Fanon já faz isso aqui também, usando trechos de outras narrativas, e agora a gente tem também outros autores utilizando histórias
pessoais, histórias das próprias vidas. O Adilson faz muito isso nos livros dele. Assim. Então, eu acho que essa perspectiva do indivíduo é muito importante nesse sentido. Só que eu percebo que a gente tem que ter essa visão, assim, a gente partir do indivíduo e exteriorizar isso, e quando isso alcança o campo externo mesmo de nós, a gente não buscar voltar isso para dentro de nós e retroalimentar essa coisa, assim, a gente conseguir colocar isso para fora e fazer essa luta para fora de nós. Claro que cada um de nós, com as nossas afetações, vamos fazer aí as lutas internas e processos terapêuticos aí dentro das psicanálises, mas a gente não vai levar essa problemática toda, talvez, para a luta social, porque senão aí eu receio que a gente caia num problema, sabe? A gente caia numa coisa que a gente nunca vai avançar. E aí a gente entra numa luta ressentida, a gente entra num negócio, por exemplo, no movimento negro, de mulher preta questionando por que os homens pretos não estão pegando mulher preta, mas estão pegando as louras, entendeu? E aí a gente entra nesse BO que nunca vai resolver o problema, que é a própria estrutura. A gente vai ficar sempre dentro do campo da subjetividade, que aí não adianta nada. Assim, quer dizer, não é que não adianta nada, eu acho que essas conversas são importantes, mas dentro de uma perspectiva estrutural e dentro da perspectiva de sociedade, avança um pouco. Então, eu acho que é interessantíssimo que a gente parta de nós, é interessantíssimo quando a gente consegue pegar a própria dor e refletir que isso não é sobre nós, mas não entender que é com Márcia, por exemplo, mas isso é com um contexto histórico-social, mas que Márcia consegue se posicionar no mundo de forma a transformar essa estrutura de alguma forma, e aí ela, então, se coloca no mundo, e aí, então, ela passa a fazer parte do mundo dentro dessa perspectiva e não se torna Márcia no mundo, mas voltada para o mundo, tentando transformar alguma coisa jamais para fora, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que observar isso, mas eu acho que seria bom mesmo, assim, se tivesse algum psicanalista aí que vai falar. Sofia, você levantou também? Tô meio empolgada hoje, mas é porque eu gosto muito desse tema. Vou puxar o gancho para a sociologia, porque isso é uma coisa que eu frito muito, assim. É porque essa ideia essa divisão entre agência e estrutura, ela não se sustenta mais, assim. Não tem como a gente sustentar essa divisão. E uma coisa também sobre essa ideia do indivíduo é que o que é o indivíduo? A ideia de indivíduo é uma ideia construída ao longo do processo histórico, sabe? Então, a ideia de... Não tem como dissociar o indivíduo da relação com os outros. Não existe um indivíduo um átomo isolado dos outros. A ideia de indivíduo é uma construção ocidental, assim. Então, eu fico pensando nisso. Tipo, a ideia de indivíduo e sociedade, ela não se sustenta. Essa divisão, ela não se sustenta. E eu acho que o Fanon é muito sensacional nisso, porque sociólogos estão falando no final de 90, assim, Bourdieu, Elias, que estão pensando nessa divisão, trazendo hábitos, por exemplo, para pensar que não se sustenta pensagem e estrutura como coisas separadas. E o Fanon, ele está muito nesse sentido. Ele não tenta fazer uma mediação, mas ele está trazendo as duas coisas como coisas importantes, assim. Bem, mas aí, Sofia, no fundo, assim, não é que não há distinção, né? Mas eu vejo, assim, uma questão aí que, em grande parte, é uma questão metodológica, assim, de onde a gente vai partir, né? Vamos pensar na sociologia mesmo, é uma discussão clássica, assim, lá do Durkheim, por exemplo, né, em relação a outros, é defender um holismo, por exemplo, tem que partir do todo, né? Você não pode partir da ação individual, aí outros vão partir da noção de ação social, né, o Weber, não sei o quê, então parte do indivíduo. Não é negar que existe o todo, ou negar que existe o indivíduo, mas é entender que, olha, o estudo tem que partir do todo, você não pode partir da ação individual. E na psicologia, eu acho que tem um pouco também esse tipo de tensão metodológica, ou seja, de um lado, a psicanálise, por exemplo, tem uma pegada muito mais no indivíduo, né? Embora hoje os psicanalistas estão discutindo muito sociedade, etc., mas tradicionalmente é uma ação clínica, assim, a partir da construção psíquica, né, do indivíduo, né? E, por exemplo, a psicologia social vai ter um tanto de outras abordagens que vão partir da sociedade. O Fanon, claramente, se a gente for pensar assim, em termos de como ele coloca o problema, ele é muito mais um cara que pensa a partir da sociedade, que fala da sociogênese, etc., né? Mas isso não quer dizer que você ignora a dimensão individual, os complexos individuais, os transtornos individuais. É mais uma questão assim, para resolver esse problema aqui, eu não posso desconsiderar que a origem dele é uma origem
social, é uma alma sociogênese. Ele aposta nisso, não é? E acho difícil, assim, e aí que tá, né? Não quero, assim, não é um debate que eu participo, não saberia me posicionar claramente, mas sobre esse tema do racismo, parece tão óbvio que a gente tem que chamar atenção para o aspecto social, né? Ou seja, que isso tem uma função tão... Agora, como que isso vai ser considerado? De que maneira a gente vai relacionar isso com o sujeito, com os indivíduos? Isso é um tema complexíssimo, mas que não dá para desconsiderar, e que isso vai ter que ser um elemento, acho que isso é óbvio, não é? Mas, bom, a Camila levantou, e a Gabi, acho que é a Camila primeiro, né? Não, gente, só para complementar, né? Porque eu sou psiquiatra, mas eu sou atravessada muito pela psicanálise, até porque eu considero que a ética e a política da psicanálise, elas fazem muito sentido de eu poder me descolar de uma psiquiatria que recaia num lugar muito autoritário. E eu acho que quando a gente fala, por exemplo, na clínica, obviamente a gente está falando de um indivíduo e a sua radical singularidade. Agora, a partir desse indivíduo e dessa escuta da singularidade, que mudanças as quais ele vai se implicar e se responsabilizar? Porque aí eu acho que assim, a psicanálise enquanto clínica, né, ela tá lá escutando todo mundo e escutando essa singularidade para dar dignidade ao estranhamento de cada um, mas aí ela na cultura e na sociedade tem também esse grande papel de movimentar esse discurso e de levantar as perguntas. Que é isso que você falou, né, Marcos? Psicanalistas estão na grande mídia, você tem o Christian Dan, que eles estão se pronunciando. E assim, isso é importante. Mas uma coisa é o discurso na cultura e na sociedade, uma coisa é a escuta na clínica, porque as mudanças vão se dar a partir dos indivíduos, né? Assim, é nessa escuta da singularidade que as mudanças vão ser construídas, porque ele, inclusive, vai poder se comprometer mais com o laço coletivo. Ele vai se comprometer com o laço coletivo porque isso vai fazer parte do desejo dele, né? Quando eu descubro que sou racista, o meu movimento é esse, então eu vou me desconstruir, vou me implicar na desconstrução desse racismo. E eu acho que tem um debate que é fundamental, porque a psicanálise ela não está imune a esse racismo estrutural, e eu lembro de uma cena que é muito emblemática para mim. A gente estava tendo um evento, né? E era um evento sobre amor, e alguém faz uma fala, falando de amor para gente branca. Né? Falando de amor para gente branca. E aí uma das convidadas, ela se sente incomodada porque ela entende que aquilo é uma ofensa. E a outra convidada, que também era psicanalista, ela fala, gente, é verdade, a psicanálise também tem um racismo, ela também está dentro dessa sociedade. E se a gente não pudesse implicar nisso, vai ser muito difícil sustentar, inclusive, essa escuta na clínica. Aí os pacientes vão dizer que sofrem racismo, a gente vai dizer que eles estão se vitimizando, né? Então, eu acho que é importante fazer mesmo essa separação. Qual é o lugar do discurso, qual é o lugar da psicanálise na clínica e na cultura? Porque aí, Marcos, são movimentos diferentes que ela vai suscitar, né? Eu acho. Legal, não, valeu, de fato, né, ou seja, eu acho que é interessante dar conta também, né, claro que na hora que você está comprometido com a clínica, você tem um olhar específico, um ouvido, né, melhor dizendo, para a singularidade, né, não dá para você querer fazer clínica e pensando só problemas sociais, você está escutando um sujeito, né, e aí é claro que isso exige um movimento diferente, mas eu concordo com você, eu vejo na psicanálise os dois movimentos, também uma implicação cultural grande, pelo menos de vários psicanalistas que eu conheço. Gabi, você também quer falar? Para comentar assim, o que a Camila falou, eu acho também que tem... a gente já falou em outras reuniões sobre como se um psicanalista que não esteja atento a essas questões vai deslegitimar um sofrimento e vai dizer que isso é neurose, que isso é, né, um delírio aí, eu não sei qual vai ser o termo, mas que isso não é real, né? Que o paciente está criando esse conflito, né? E então acho que há então uma escuta que visa não domesticar um pouco, não aceitar essa realidade como dada, como necessária, né? Como neurótica.
Agora, o que eu ia falar, um pouco retomando até o início do encontro, que a Márcia falou da política identitária, agora ela estava falando da experiência, um elemento, eu estudo a política identitária, né, no meu mestrado, um elemento que eu vejo que é comum entre os esforços de políticas feministas, antirracistas, decoloniais, é o esforço de colocar uma centralidade na visibilidade da experiência, né? Colocar a experiência como central para a política e, eventualmente, para reivindicações jurídicas. E aí, muita gente vai falar que a política identitária é individualista, na medida em que cada indivíduo vai ser atravessado por diferentes, né, relações de opressão, e em alguns momentos vai estar em uma posição de vulnerabilidade, em outras de privilégio. E aí eu acho que é o limite de uma política identitária voltada para essa noção individual, é justamente quando essa individualidade não consegue se ver dentro de uma coletividade. E veja que ela não nasce assim, ela nasce justamente quando o indivíduo se percebe parte de um coletivo, né? Que você não é mulher sem existir, ou seja, quando você percebe, né, que as experiências que você sofre, e eu estou falando como mulher, são políticas, né, que não são pessoais, que não são individuais, algo que acidental, mas que se repetem e que, portanto, criam uma realidade política, né, e aí isso vai se repetir com movimentos LGBTs e com movimentos de pessoas negras. Quando isso é notado como algo coletivo, aí sim a experiência é articulada politicamente. Mas há na política identitária contemporânea um certo atomismo, e aí é essa discussão que a gente vê do lugar de fala que interrompe o debate e que não consegue sair de si, né? E aí eu acho que há um certo viés individualista, de novo, ligado ao que eu estava falando antes, que é essa racionalidade neoliberal que está, né? Então, está em toda parte. Agora, aí eu acho que é um pouco da gente se implicar num objetivo coletivo mesmo, e trazer isso, como a Camila fala, para os nossos desejos. Então, uma vez que a gente narra a nossa experiência pessoal, que a gente vê a dimensão coletiva da experiência e que a gente compartilha essa solidariedade, e aí o que eu faço com isso? Então, o tempo inteiro é um pouco como a gente faz para essa constatação não ser inócua, né? Não ser só reiterar a violência que eu sofro e parar no ressentimento ou no sofrimento ou na constatação dessa violência, né? Fazer algo com ela, mesmo quando ela não é a violência que me atinge naquele momento, né? Mesmo quando ela não é exatamente o centro da minha existência em si. Né? Não, beleza. Bom, gente, a gente está chegando no final aqui do nosso tempo, né? A gente tem mais 5 minutos. Ainda faltam algumas páginas, mas elas são, em parte, uma análise que ele vai fazer desses sonhos e vai chamar a atenção, basicamente, para a importância de situar esse sonho no seu tempo, né? No seu momento histórico, no lugar em que isso foi sonhado, né? E aí, nesse sentido, ele está fazendo uma ponte clara, ou seja, o sonho não é algo que diz respeito apenas a uma expressão de uma subjetividade, ele expressa um sentimento coletivo, ele se dá num lugar específico, né? E que ele está falando especificamente de colonos, né? Que ocupam um lugar que estava em uma guerra deflagrada, não é? Ou seja, então é claro que as pessoas expressam isso, também fabulam isso e expressam isso, né? No sonho, etc. Né? Enfim, então acho que isso é uma colocação interessante que mostra um exemplo, né, de como relacionar, né, uma experiência que é pessoal, né, singular, subjetiva, o seu sonho, com uma dimensão coletiva. E outro ponto assim, que eu queria chamar a atenção no final aqui é como que ele retoma os termos do Aimé Césaire claramente. Ele termina esse capítulo dizendo que é preciso lembrar que o colonialista é um comerciante, ou melhor, um traficante, né? E que é a partir daí que a gente tem que entender a construção do complexo de inferioridade, etc. Faz lembrar muito o início do discurso sobre o colonialismo, que, aliás, o discurso sobre o colonialismo foi publicado em 1955, então ele é posterior a esse livro do Fanon. Mas como o Césaire já era uma figura pública importante, famosa, eu imagino que esse discurso expressa ideias dele que ele, de alguma maneira, já proferia isso há anos, etc. Então, eu não sei dizer qual a linha de influência, mas me parece mais provável que o Fanon esteja absorvendo, de certa maneira, um discurso
do Aimé Césaire, que era esse discurso, né, de que colonialismo é uma empresa comercial, né, é uma coisa de mercenários, de piratas e tal. Bom, o Vinícius, você quer fazer alguma consideração, então, no final, assim, na sua apresentação? Oi, Vinícius, eu não estou nem te vendo, nem te ouvindo agora. Engraçado que eu acho que você desapertou o microfone, mas eu não te ouvi nada. Deve ter dado algum problema aí. Bom, desistiu. Ele ficou mudo. Bom, então tá. Alguém tem mais alguma observação a fazer, então, sobre esse capítulo? Acho que a gente pode, então, finalizar só. Deixa eu pegar aqui a nossa programação. Semana que vem, a gente vai discutir o 5º capítulo, a experiência vivida do negro, que tem também um capítulo aí de umas 20, 30 páginas, né, um pouco menos de 30 páginas. A gente já tem algum relator aí para esse próximo encontro? Ninguém, gente. Não, vamos lá, né? Quem quer colaborar com o grupo e tal, pode entrar lá Depois você coloca lá a lista de novo, Márcia, para lembrar o pessoal. Aí, quem puder, coloca o nome lá, mas como vocês estão vendo, o relator acaba sendo alguém que fala uma frase, as pessoas falam um tempão, depois a pessoa fala mais uma frase, e aí um tanto de questão é colocada, etc. Então, assim, é uma tarefa bem tranquila, mais pontuar algumas questões e conduzir a conversa. Queria agradecer ao Vinícius, então, pela disponibilidade de desempenhar esse papel aqui hoje. Obrigado. E semana que vem a gente volta. A Isabela está aqui. Isabela, se quiser, eu começo, então, a conversa e na hora que você entrar, você continua no meio. Então, pode ser, Isabela? Porque ela tem esse problema de chegar na hora, no comecinho, né? Mas aí eu inicio e na hora que você chegar, você assume. Vamos fazer assim? Combinado, então. Então, Isabela, então, a gente faz isso. Até semana que vem, então. Boa leitura para todo mundo. Sempre um prazer, gente. Bye, bye.